Fala pessoal, vamos acompanhar aqui uma entrevista com a Júlia Quintaneiro, que é bióloga e divulgadora científica. Nessa entrevista vamos falar muito sobre fake news, sobre desinformação e como combater esses dois males que nos assolam atualmente. Acompanhe aqui conosco. Então, Júlia, muito obrigado por atender esse chamado, tá? A gente está vivendo um momento que o óbvio precisa ser dito e precisa ser divulgado, né? E dentre as obviedades, essas lutas contra a desinformação, né? Contra as fake news. E aí a gente decidiu convidar você como especialista no assunto, como alguém que no seu dia a dia já lida com isso, tá? Muito obrigado por atender o convite. Ah, que isso, eu que agradeço, vai ser um prazer poder falar desse assunto. Estou aí como divulgadora científica há alguns anos, né, Isso. e pesquisando mais nas interfaces da educação, mas a gente vai poder bater um papo legal, conversar sobre esse assunto, né, que, enfim, nos gera muito problemas como divulgadores, né, e como cientistas no geral, mas que precisamos nos unir, né, para poder conversar e dialogar sobre isso mesmo. Isso é Ótimo, ótimo. importante. Beleza, então, né? Você, por formação, é bióloga, né? Isso. Certo? E é mestre em educação, ambos pelo FMG? Ambos pela UFMG, que nascida e Uhum. criada lá. Ah, lógico. Fico brincando que eu sou uma bióloga de humanas, né? Porque, assim, claro que amo as plantas, os bichos, mas também, né, fui totalmente, desde o início da faculdade, para essa área da educação, né? Uhum. Desde a iniciação científica e prosseguir aí no mestrado. E a UFMG é tudo de bom, né, gente? Fazer a Sim, sim, faculdade no ambiente mineiro tem suas vantagens também. sim, com certeza. E você é fundadora do Potencial Biótico, não é isso? O Isso, que é exatamente. o Potencial Biótico? Vamos lá, o Potencial Biótico é uma iniciativa que, inclusive, surgiu no meio da faculdade, na verdade, no início dela, em que hoje ela se configura como uma escola de divulgação científica. Então, o nosso interesse é apostar, né, entender a importância formativa da comunicação, né, da divulgação científica para as pessoas da ciência. Então, a gente sabe que quando a gente está ali no meio da ciência, né, a gente aprende um novo vocabulário, né? Novas Uhum. palavras, eu até brinco, né? Que é o academiquez, que a gente Uhum. sempre conversa e a gente acaba, pela linguagem, muitas vezes nos distanciando de outros públicos, né? Então, o potencial biótico surge muito para aproximar, para gerar Uhum. diálogo e poder, através de palestras, workshops, idas em escolas, né? A gente poder formar, né? E ensinar e dialogar sobre divulgação científica para pesquisadores, né? Para pessoas da ciência. Entendi. E com essa trajetória pessoal sua, né, de pessoal e acadêmica, como é que você enxerga a importância da divulgação científica como ferramenta contra toda a desinformação que tem ocorrido? Pois é, a divulgação científica, ela tenta nos auxiliar aí, né, como uma ferramenta para a gente poder ampliar os diálogos. Eu vejo muito como essa conexão que é importante da gente conversar, né? Uhum, Porque se a uhum, gente ficar o tempo todo produzindo ciência e conversando apenas com os nossos pares, né, de cientista para cientista, não sai ali, né, dos muros da universidade, não sai muitas vezes de dentro do laboratório ou dentro de um grupo de pesquisa, uhum, o que a gente produz, né? E a gente uhum, precisa dialogar com pessoas que não são especializadas, né, que não são iniciadas na ciência, para falar justamente da importância do que a gente faz, né? E a desinformação, ela não surge só nesse cenário de informação, né? A gente não vai combater a desinformação com mais informação, não é uhum, só essa, né, a via. Seria muito uhum. mais fácil se fosse, Seria, né? com certeza. Mas a divulgação científica surge para ampliar esse diálogo, né? Não só para a gente falar de conceitos científicos, né? Para falar da importância da ciência e, na verdade, dos nossos processos, né? Para comunicar, dialogar sobre o que a gente está fazendo, sobre os processos da ciência, para que a gente consiga conectar, emocionar o público, na verdade, gerar identificação também, né? Então, Uhum, dentro da divulgação científica, dependendo do objetivo dela, né, a gente consegue contemplar um pouco assim. E eu acho que, e aí é da minha experiência pessoal e profissional, é uma coisa que eu acredito bastante, é a divulgação científica muito como ponte, sabe? uhum, Uma ponte, eu diria, né, ao meu ver, bem essencial, assim, entre o acadêmico, o cotidiano e muito nessa pegada social da coisa, né? Não é uma divulgação científica fria, longe, é de aproximação. E a gente uhum. precisa gerar diálogos, né? Sim. Porque
está sendo gerado outros tipos de diálogos que vão, às vezes, contra a ciência. Então, a gente também precisa estar produzindo né, comunicação acerca disso. Assim, eu penso muito nisso, nesse caráter social que a ciência tem e Uhum, precisa reforçar, sabe? uhum. Nesse reforço de comunicação, acho que talvez seja interessante a gente começar a diferenciar as coisas, né? Uhum, Sobre, por exemplo, sei lá, desinformação de fake news. Essa uhum. diferenciação é importante realmente? Até para a gente lutar contra tudo isso? Com certeza. A gente, hoje, né, o termo fake news, ele se tornou algo que é amplamente usado, né, como se fosse tudo a mesma coisa, uma massa homogênea, mas não é, né, a gente precisa diferenciar, porque quando a gente usa até a tradução literal, né, notícias falsas, assim, né, em português, Uhum, a gente acaba é um perigo, porque a gente acaba associando um pouco a notícia a algo que não parece que não foi verificada, né? Que não foi uhum, ali acertada, principalmente aqui trazendo no âmbito do jornalismo, né? uhum, Então, é um pouco complicado a gente usar, porque parece que essas notícias não foram verificáveis, né? Do uhum, interesse público. Então, assim, a gente é difícil a gente associar o termo notícia a algo falso, porque a notícia, né, como síntese ali, ela precisa atender, ser verificável, ser interesse ao público, né? Então a gente precisa diferenciar as intencionalidades, assim, a intenção dessa notícia, né? Porque a desinformação, né, aí isso também vai variar de acordo com autores, né? uhum, Isso também não é um consenso assim. Mas a desinformação é realmente essa tentativa descarada, deliberada, né, para uhum, confundir ou manipular pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem que diferenciar, né? Porque uhum, isso também é diferente da informação incorreta. Né? Eu vou ali uhum, fazer uma matéria, por exemplo, e aí associei uma informação que não está certa, e aí depois eu retrato, né? No jornalismo a gente uhum, pode fazer isso. Mas é diferente dessa desinformação, que é uma informação enganosa e manipulada para ser, né? Então, eu não sei se você teve essa vivência, assim, né? E como que foi essa parte para você na pandemia? Nossa, né? Da ciência, da divulgação científica foi um período bem crítico, né? Que a gente precisou lutar bastante. E aí eu vou trazer um exemplo prático, né? Nos grupos da família, eu recebi, assim, coisas bem assustadoras e dava para você perceber pelo teor da mensagem que aquilo ali não é de uma pessoa que é simplesmente ignorante, sabe? Eu acho que a gente atribui, às vezes, uma inocência a uhum, esses movimentos que, na verdade, são muito bem arquitetados, né? Então, chegaram mensagens assim para mim, com o número da revista, o CRM do médico falso, assim, que tem arquiteturas, né, infraestruturas da mensagem que se parecem muito com o científico, por exemplo, e que são embutidas em grupos do WhatsApp, por exemplo, né, para conseguir espalhar por aí. Então, eu acho que é importante a gente diferenciar essas, né, a fake news, né, que virou um conglomerado, da informação incorreta, né, da desinformação, porque são coisas diferentes em relação à intenção manipuladora ou maliciosa, né, do intuito de quem produz, no caso. sim, sim. Eu te entendo porque estou jornalista, mas eu, de formação, sou professor de matemática, então dou aulas de matemática e Hum, física, então legal. essas mensagens também chegavam para mim, especialmente em grupos de família, né? E era uma luta, e eu tentava com um jeitinho falar, gente, não é bem assim, eu entendo mesmo. Então a gente vê, Hum, inclusive, o papel das redes sociais, né? Estou falando do WhatsApp, especialmente, como um mecanismo de comunicação, mas a gente vê a importância das redes sociais. Como é que você acha que os algoritmos favorecem esses conteúdos? a gente precisa discutir bastante sobre regulamentação, né? Hoje em dia a gente não consegue fugir disso, porque é da própria lógica de ganho de dinheiro das próprias plataformas, né? Então, Uhum, para ser bem sincero, como que, né, a Meta, o grupo Meta ganha dinheiro? Justamente, né, é alimentado por isso, porque o que torna algo viral? O que torna algo muito compartilhável, né? Coisas uhum, polêmicas, por exemplo. Então, se você traz, e aí eu acho que isso é uma discussão central, assim, a gente como cientista às vezes fica muito na tentativa de
dar mais informações, falar o correto, mas tem outras pessoas de outros aspectos políticos, né, que também estão dando informações. Então, informação por informação, pensa, né? Sua tia, por exemplo, o que ela vai escolher acreditar às vezes? Então, a via disso, né, é muito complicado a gente achar que só gerar mais informação vai necessariamente combater, né, a desinformação. Mas eu acho que o próprio mecanismo, né, das redes sociais de ganho de lucro, né, dessas instituições, elas favorecem a circulação desses extremismos, assim. Então acaba que o que circula, né, e o que gera a movimentação do algoritmo, muitas vezes vai ser algo que é polêmico e muitas vezes algo que desperta sensações. Eu acho que isso é algo importante para a ciência também, né? Então você vai ver sempre um favorecimento dessas postagens com urgência, com apelo emocional, né? Uma coisa que também é muito comum, fortes emoções e uma coisa essencial, que normalmente também constitui essas publicações, que é a tendência de construir uma dúvida. Então, gera um movimento, né, de comunidade muito forte, porque se é urgência, se é apelo, se me ataca e me gera dúvida, eu vou, muitas vezes, tender a acreditar. E eu acho que isso é algo muito relevante para a gente conversar, até em termos de dados, assim, porque o último censo, né, se na verdade é um... Depois eu posso te mandar o resumo executivo, que eu acho que é legal, sobre a pesquisa de ciência e tecnologia do Brasil, né, que saiu em 2023, e quando a gente olha como que as pessoas confiam, né, nessas notícias, né, e como que a gente entende isso também, é relevante, porque muitas das pessoas compartilham também essa nossa responsabilidade sem nem checar a fonte, sem nem checar em outros veículos de mídia, né? Então, acaba que não é tanto a informação ser válida ou não, mas da onde ela vem. E se é uma pessoa que eu confio, eu acabo, às vezes, nem olhando sobre a confiabilidade da informação e prontamente já compartilhando, né? Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Então, quando essa pesquisa, né, ela traz um dado muito importante, que 5 a cada 10 brasileiros, olha, eles relatam, né, se deparar frequentemente com notícias que parecem falsas. Mas 29,2%, né, desse público relata ocasionalmente. Então, assim, primeiro, 5 a 10 é isso, as pessoas já sabem que elas estão se deparando com notícia falsa, mas o que elas fazem diante disso? Vi que é falsa, né? Vi que é um potencial. Elas às vezes continuam compartilhando, né? Então, não verificam essa fonte. Então, da onde que vem? Vem de empresa privada? Vem de uma instituição de pesquisa? Isso é importante também a gente começar a olhar, né, para isso, assim. Então, acho que é uma coisa relevante a gente depois dar uma olhada, a gente pode entrar em outro momento aqui e discutir mais profundamente esses dados de percepção pública da ciência, né, que são dados super relevantes para a gente entender como que esse brasileiro compartilha, porque 27,7% compartilhou, mas não sabia se a informação estava errada. Agora, outros 61,8% compartilhou com a suspeita que a informação estava errada. Olha esse número. Tipo, se eu suspeito que a informação está errada, compartilhar, né? eu ainda compartilho. Então, eu acho que isso são dados, né? Não sei se você já se deparou com esses dados de 2023, né, da percepção pública da ciência. Depois eu posso te mandar, é bem legal. Tem uma outra pesquisa só com jovens também, que aí também diferencia um pouco, né? Então, acho que isso é super relevante para a gente trazer aqui. Sim, sim, quero sim, por favor. Inclusive, nós em Core 2025, especialmente com toda essa explosão de IAs que estão acontecendo, as deepfakes, como é que um público comum pode começar a diferenciar, pode começar a checar se aquele presidente Lula foi realmente o presidente Lula, se foi uma inteligência artificial falando tal coisa, por exemplo. Pois é, isso é bem complicado, né? Porque as tecnologias estão avançando cada vez mais, é uma coisa assustadora. Eu vou te falar que algumas vezes, né, isso não tem necessariamente a ver com total com a nossa formação acadêmica, né? Não sei se você já teve essa experiência, às vezes tem uns vídeos que chegam
que você tem que se questionar se é IA ou não. Você já tá nesse movimento também? Já tô com muita dificuldade, alguns vídeos estão muito perfeitos. Então, exatamente. Então, assim, hoje é muito difícil a gente saber diferenciar, para ser bem sincero. Eu acho que e vai ser cada vez mais difícil, né? Não se atém só a uma pessoa que às vezes não está acostumada com a tecnologia. Elas estão cada vez melhores, assim. Eu lembro de um canguru que está, eu não sei se chegou essa para você, de um canguru que foi barrado no aeroporto e ele estava segurando. Sim. Cara, eu olhei aquilo, não, pera, aí com o contexto, né? E eu acho que justamente você trata na sua fala algo que é muito importante para a gente entender esse movimento, né? De que é ir além daquela primeira percepção, né? Então, ler além da manchete do jornal, verificar comentários. Então, a gente precisa cada vez de mais ferramentas complementares àquele único vídeo, né? Para poder verificar aquela informação. Mas hoje em dia, a gente sabe também que só essas agências, né? Essas agências de checagem, né? Elas são super importantes, elas são muito importantes mesmo, mas que elas não dão conta, né? Porque se falar que é fake ou não, só isso não dá conta, né? Para a gente entender. Porque tem um conceito, inclusive, de dissonância cognitiva, né? Que é basicamente o que a gente tende a acreditar numa ideia que já é pré-concebida na nossa mente. Então, se uma pessoa anteriormente já quer ser contra, não acreditar, sei lá, ou em mudanças climáticas, por exemplo, se já é um comportamento que ela tende, ela vai tender a não acreditar em algo que confronta ela. Né? E isso é especialmente delicado na ciência, porque a ciência ela é dinâmica, ela vai trazer dados, ela vai trabalhar, e ela não é a dona da verdade. Acho que também nós, como divulgadores científicos, a gente tem que ter um papel muito importante de não só produzir uma ciência que seja autoritária, né? Que tô certo e pronto, olha os dados. Isso nem sempre vai convencer as pessoas, né? Principalmente porque a dinâmica da ciência muda, né? Tem coisa que já foi dito como verdade, vai deixar de ser e discutir. Por isso que eu acho que sempre na divulgação científica a gente tem que discutir mais os processos da ciência, o como, né? Pensando aí no jornalismo, o que, quem, quando, o que. O como, em muitas publicações não aparecem tanto, né? Sempre o que, foi pesquisador de tal, gerando autoridade, mas isso, né? A pessoa vai tender a acreditar, às vezes, no que ela já tá ali. Então é complexa a discussão. Olha só, ainda nessa ideia de divulgação e de combate à desinformação, você que viaja muito, né, vai em vários museus do Brasil todo, como é que esses locais podem colaborar nesse combate a tudo isso, a toda essa desinformação? Pois é, eu dando um contexto para quem não sabe, né? Eu viajo pelo Brasil visitando museus de ciência. Então, ajudando eles ali na comunicação, fazendo vídeos e tudo, para indicar que as pessoas ampliar essa visitação desses museus, né? Porque o museu é uma peça essencial para a gente poder gerar diálogo sobre ciência. Mesmo. E assim, eu amaria te dar uma resposta, né? Pontual e completa de que tá todo mundo já conseguindo lidar, mas não, a gente tá juntos tentando lidar com isso. Mas o museu é um espaço de imersão, é um espaço de conexão, em que você, diferente das mídias sociais, tem um distanciamento ali, né? As pessoas comentam coisas absurdas, ali você tá cara a cara com um mediador que é de uma área diferente, que ele pode ali te escutar, e gerar um diálogo que muitas vezes parece que nas redes sociais você está falando sozinho, né? Então, o papel do mediador no museu, no pensar ali a sequência da narrativa dele, nas experiências sensoriais que você sente, né, ao pisar em um museu, é um ambiente que pode e muito contribuir com esse combate à desinformação, porque o visitante, ele já chega ali com suas concepções, seu entendimento, e ele é uma porta aberta, né, o museu, que ali pode gerar muito diálogo. E sim, as instituições estão tentando lidar, né, eu acho que hoje a gente discute muito um conceito de museologia social, porque o museu de ciência não pode, né, tem alguns que fazem tudo, mas assim, muitos estão mudando, em vez de só falar ali um experimento da física, um experimento da química, discutir um aspecto social junto àquilo, né? Então, isso é de extrema importância porque é pensado o acervo, a mediação, o que vai ter.
e num ambiente imersivo, né? Que a gente consegue ali dialogar. Você acha que a divulgação científica tem um papel político também? 100%, social, político. Uhum. Ciência é política, né? Aham. As duas coisas eu acho que tem muito a ver. Que a gente, hoje em dia, na verdade, é isso, né? A divulgação científica, muitas vezes, muitos dos espaços se atém à parte conceitual, mas Uhum. até na minha dissertação de mestrado, eu trabalho um pouco sobre as outras dimensões que a ciência tem e que a divulgação científica vai ter também. O aspecto social da divulgação científica, o aspecto epistêmico, né, para as pessoas entenderem como ali, porque sabem o que sabem, ou formulação de hipótese, entendimento de evidências, né, é super importante também, e outros domínios, o material também é importante. Então, eu acho que tudo isso se correlaciona com o político também. E não um político necessariamente partidário, a gente está falando Uhum. aqui, mas para discutir outros aspectos de valorização da ciência. Será que aumentar a bolsa de um né, de alguém da pós-graduação não é política? Uhum. Será que as condições de trabalho que ele vive e as pessoas entenderem que isso também é produzir ciência, que isso também é o contexto da ciência, não é político? Então, a gente está falando em aspectos sociais e a gente está falando em aspectos pessoais da produção como pessoa. É muito assim, maluco pensar Aham. que a gente vê a ciência muitas vezes, né, como um distanciamento frio. Não, até para eu escolher o meu objeto de pesquisa, meu tema de pesquisa, parte de quem eu sou, do que eu tenho interesse. Então, por mais que seja uma pesquisa, sei lá, de laboratório, você escolheu aquilo, também tem coisas subjetivas, né? Então, Uhum. eu acredito que a gente não vai conseguir vencer essa guerra indo só para o lado objetivo, frio, dados e acredite na ciência porque sim. Né? A gente precisa envolver outras dimensões, inclusive a política. Uhum. Você acha que o potencial biótico e outros institutos, outras instituições, ONGs que trabalham de forma direta nesse combate à desinformação, você acha que tem já algo concreto saindo disso? Tem muitas iniciativas que têm essa tentativa, né? E, enfim, e que a gente estamos juntos, né? Hum. Atrás disso. Mas o concreto, assim, para a gente também refletir um pouco, depende também muito da produção de dados, né? E eu acho que isso é algo Uhum. importante também. A gente sempre olhar na importância, tanto de institutos, organizações, iniciativas, a gente olhar para as métricas, né? Então, Uhum. a gente olhar, e não tô falando de métrica de Instagram, de vaidade, né? Curtida, compartilhamento, salvamento. Aham. Eu tô falando de métricas reais, assim. E hoje em dia a gente consegue medir isso nos museus, nas iniciativas, por exemplo. Como que eu vou medir um aspecto emotivo, assim, de alguém no museu? Uhum. Não né, Uhum. parece complicado, mas a gente olhar para essas métricas, eu acho que é o caminho para a gente entender, né, se tem algo concreto, e aí vai ser, eu acredito muito que esse resultado, ele se dá geolocalizar, tipo, em rede, sabe? E Uhum. no território. Então, Uhum. hoje em dia, apesar das redes sociais serem algo muito importante, a gente tem que produzir, a gente também tem que sempre voltar para o território. Então, eu já participei de outras iniciativas também. Por exemplo, trabalhei na comunicação de algumas ONGs ambientais, por exemplo, o SOS Pantanal, que Uhum. faz um trabalho magnífico nisso, de dialogar, por exemplo, com pantaneiros que estão ali no território, e ao mesmo tempo também outras comunidades indígenas, por exemplo, como que a gente faz esse diálogo, né? Uhum. Então, é difícil falar o que de concreto deu super certo, mas eu acho que a gente olhando para essas dimensões é super importante. A gente tem, para os próximos anos, o que a gente Uhum. pode pensar? Que estratégias que a gente pode, que vocês divulgadores, né, e nós população, que nós precisamos adotar e priorizar para enfrentar essa desinformação e enfrentar essa divulgação de fake news? Então, o problema é que você está entrevistando, conversando uma pessoa muito positiva. Aham. Uma pessoa que ainda Que bom, acredita muito. que Ainda bom, precisamos acredita de vocês. muito. Aham. Acredita muito, assim, nessa parte. Porque eu acho, né, assim, que as estratégias, elas têm que
tem que ser múltiplas, na verdade, né? Elas Uhum. têm que vir de várias frentes. A gente fala, né, numa educação midiática, né, que é uma coisa... Então, assim, não vai ser uma dessas coisas sozinha, né, que vai dar conta. Uhum. A educação midiática é justamente a gente, em escolas, né, ter outras espécies de educação ali para a gente poder trabalhar para que as pessoas cada vez mais consigam perceber cada vez mais sutilezas desse Uhum. aspecto das mídias, né? Então, por exemplo, qual foi o jornal que publicou? Quem é responsável por esse jornal? Uhum. Quem foi o pesquisador responsável por essa pesquisa? Não de gerar desconfiança, mas para entender quem está produzindo a informação e de onde está vindo. Eu Uhum. acho que isso é muito relevante, né, gente, né? Não é Uhum. sobre imparcialidade de maneira nenhuma, é sobre qual narrativa está sendo contada. Uhum. Tendo um veículo de jornal, no museu, tem museus que são de empresas privadas, tem museus que são de organização, e aí, né, quem está produzindo, e eu acho que eu tenho contato com várias escolas que têm professores fazendo isso, né, então Uhum. trazendo uma manchete de jornal e falar assim, e aí, né, que informação que é essa, como que a gente procura? Eu sempre acredito em potencializar os indivíduos junto a políticas públicas, é claro, né? Então, não sei se você visualiza isso como jornalista também, Sim, sim. mas você produz uma informação que teve toda a curadoria e tudo que não vai ser a mesma coisa do que outros tipos de produções, né? Então, eu acho que a educação midiática é uma coisa. Outra, a gente olhar para as métricas que eu falei aqui, Uhum. né? A avaliação do que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. A gente tem que olhar isso até para a gente ter dados robustos. Então, por isso que uma pesquisa de percepção pública da ciência nacional, para jovens e tudo, é tão importante, porque a gente começa a olhar de mais perto o que as pessoas estão falando. A gente não vai conseguir fazer isso isolado, como cientistas numa torre de marfim, né? A gente quer Aham. olhar em diálogo e entendendo como que é o funcionamento de todas as pessoas como sociedade, né? E acredito também muito nessas outras interfaces, né? Oferta de disciplinas de divulgação científica para docentes, né? Para pós-graduação. Acho que isso é uma coisa que né, várias áreas vão precisar lidar também. Uhum. E acho que a gente tem, infelizmente, né, um grande número de notícias falsas, mas que a gente também povoando o imaginário, as redes sociais com mais produção, não necessariamente só informativas, mas que Uhum. sensibilizem. Vamos fazer produções sobre ciência que também toquem as pessoas, né, que não sejam insensíveis, só apenas dados. Eu acho que é um caminho para contar histórias, para trazer sucessos, fracassos. E, sinceramente, isso pode ser um pouco polêmico, mas a gente tem que mostrar todas as faces da ciência. Não Sim. acho que falar que a ciência está sempre correta em todos... Não está, né? Não está. A ciência é feita disso, né? De dúvidas, de geração de outras coisas. Então, acho que a gente precisa aproximar as pessoas cada vez mais mostrando o como, e não só o que, né? Sim. E é isso. Um último... as, todas as pessoas... E a gente fazer isso mais através da construção de redes, não fazer Uhum. cientista sozinho. E eu não separo muito a ciência da sociedade. A ciência é sociedade também, né? Então, eu acho Uhum. que essa discussão ser no território, ser algo que seja bem relevante nesse sentido, a gente consegue dialogar e conectar para que não seja unidirecional a conversa. Ela seja cada Uhum. vez mais bidirecional ou multidirecional. Aham. Acredito muito nisso. Sim. Júlio, o papo tá maravilhoso, mas infelizmente precisa terminar, tá? A gente Com poderia ficar horas e horas, certeza, mas precisa terminar. com certeza. Olha só, quer aproveitar para divulgar o Potencial Biótico e outras iniciativas, suas redes sociais? Acho que vai ser de muito importante para todo mundo. Ai, que bom. Gente, se vocês quiserem viajar comigo através da visitação de museus, o meu arroba no Instagram, no TikTok é Julia Quintaneiro, quinta de quinta-feira, Neiro. E também a gente tem essa escola, né, de divulgação científica para quem quer aprender mais sobre isso, que é o arroba Potencial Biótico ou potencialbiótico.com. Queria agradecer muito você, Edu, pelo espaço, pela Eu conversa. agradeço. Depois a gente troca mais, eu espero que tenha sido satisfatório para você. Excelente, excelente. E a gente também depois envia mais dessas pesquisas também, que eu acho que endossam cada vez mais, né? Essa conversa. Muito obrigada por vocês se importarem em trazer essa pauta também, que eu acho que é super importante.
Eu que agradeço, em nome da revista Rio 3 também, a sua disponibilidade. Muito obrigado e vai ser extremamente útil para nós e para toda a sociedade. Tá Ai, que bom? bom, Edu, obrigada. Tá ótimo então, Júlio. Muito obrigado, viu? Obrigada, bom dia para você, bom trabalho. Obrigado, bom dia também. Tchau, tchau. Tchau.